bom dia! Next, stop you now. Bom dia, bom dia! Bom dia, amores! Hoje a conversa é boa. Se preparem. Como é que vocês estão? É claro que eu tenho que virar a tela. Claro. Essa é uma música do Queen, tá? Don't Stop Me Now, não me pare agora. Com violino e violão. Good time. Caramba. Parece que eu não quero aparecer. Olha, tô até com um chazinho aqui, ó. É não. É um suco verde e vermelho. Aqui, ó. Hoje vai ser isso aqui, tá? O assunto de hoje é tão especial, tão mágico, tão espiritualizado e tão enérgico que eu chego e sinto que tá aqui tudo meio tremendo, viu, Ju? Hoje eu recebi um suco especial, tá? Suco enérgico, energético. Pois é. Foi digníssima Lara Pacheco que preparou. Tem até limãozinho. Pessoal, olha, bom dia a todos. A conversa de hoje é muito especial. Ela é uma versão business daquilo que é muito importante a gente reconhecer na gente, tá? Nossa transição, nossa transformação, nossa criatividade, nossa capacidade de se reinventar dentro de tudo isso, com inspiração, sabe? Acreditando na nossa missão, sem se importar com a opinião do outro. Então eu acho que é muito importante que a gente dê atenção a essa conversa de hoje. A Ju não é da nossa área, né? A Ju já esteve aqui falando conosco, não no Chá com Joe, mas acho que é muito importante que a gente traga isso nesse momento agora. Então se você se importa com alguém, a música diz, né? Não me pare agora. Então se você se importa que alguém não pare nesse momento, né? Encaminha essa mensagem antes que ela comece. A gente vai deixar muito aberto para a gente trazer muitas perguntas, respostas. Vamos fazer uma conversa bem interativa e fazer com que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possível, tá bom? A Ju é, como o Lara está dizendo aí, um divisor de águas na nossa vida. Ela incentivou, sem nem saber na época, um processo de introspecção, de autoanálise, de autocura, sabe? Através de suas meditações, suas conversas, suas palavras, suas crenças e seus ensinamentos, né? Através de um dos aplicativos, de uma das plataformas que ela se comunica com as pessoas, que é o Insight Timer, que eu sempre falo aqui. E a gente é muito grato à existência da Ju, à missão da Ju, ao que ela é capaz de fazer na vida das pessoas, na nossa vida. E, na verdade, ela vem trazer essa visão, né, dela, mas ela vem trazer junto com a sua vivência, a sua experiência dentro desse processo de transformação, né? Como é que ela passou por tudo isso para que a gente possa utilizar como uma referência, tá? Então, vamos embora que hoje o assunto é especial, tá? Deixa eu chamar aqui a Ju para conversar conosco, para aproveitar o tempo com ela. Ju, vou te chamar. Meu amor, que coisa linda! Olá, tudo bem? Bom dia! Bom Tudo dia, bem, Ju. Tudo bom? Como é que você tá? tudo Gostou da jóia. música? Adorei a música, achei linda, me emocionei com a apresentação. Obrigada pelo carinho, fiquei super feliz. Bom Você dia, sabe. pessoal, bom dia. Domingo, gente, o pessoal na ativa, fiquei muito feliz de ver. É, Muito bacana isso. é isso. Trouxe um suco energético hoje aqui com você. E Ah, olha quando só. a gente trata desses assuntos assim que para mim são bem fortes, eu fico emocionada, confesso.
Eu sinto uma tremedeira às vezes, eu confesso também, porque entra em outro patamar de missão. E aí eu sinto as vibrações das minhas energias, né? Que bom, que Então, bom. queria te agradecer mais uma vez, né? Já te agradeci mil vezes, mas eu queria te agradecer ao vivo por tudo. Acho que por essa conexão que a gente tem criado, por teu trabalho, por tua missão, pelo que tu faz, pelo que tu não para de fazer e por aceitar compartilhar esse pouquinho aqui conosco. Quero aproveitar o máximo de tempo possível. Quero deixar claro para quem estiver assistindo que eles podem mandar, como às vezes nos comentários a gente passa despercebido, eles podem mandar nas cartinhas aqui, né, nessa interrogaçãozinha que tem, podem mandar perguntas que a gente abre aqui para que a gente possa responder, né, Ju? Ótimo. E a gente faz dessa forma para que seja um tempo bem aproveitado, viu? Olha, Perfeito. são ouvidos, tem um suquinho inteiro para tomar. Ó, estamos conectadas mesmo, bem sincronia, porque eu tô com um chazinho vermelho aqui também, Ai, que delícia. de frutas vermelhas, estou conectada. Hoje, como a gente Bacana. ainda vai almoçar, sempre que eu chego no Chá com Joe, já estou almoçada, mas aí hoje, domingo, o almoço saiu mais tarde, café da manhã foi mais tarde, teve um MasterChef a Kids aqui com as crianças, então a gente preparou Ai, que gostoso! um banquete, mas aí o almoço fica para depois. Então eu fiz, se eu me encher de chá agora, eu vou perder o meu apetite. O almoço tá uma delícia. É, Preciso tomar um chá, um suquinho agora para ser mais leve, mas é com a mesma perfeito. intenção. É isso Mas vamos aí. lá, Gil, o que é que tu acha que a gente pode trazer aqui para esse pessoal? Eu acho que para começar, Van, queria falar um pouquinho sobre uma transição de carreira que eu fiz para explicar o meu momento de vida atual, que eu acho que Uhum, pode ajudar bastante gente a surfar essa crise que a gente está tendo, né? Eu sei que são três crises acontecendo: política, de saúde e econômica. A gente vai focar bastante nessa questão da crise econômica, como é que a gente pode surfar ela melhor. Eu vou dar, assim, do meu ponto de vista, possíveis alternativas que eu vejo que seriam possíveis para ajudar mais gente. tá, Então, para chegar nisso, eu preciso contextualizar, por isso que eu vou contar um pouco da minha história aqui brevemente. maravilha. A minha formação original é em gestão ambiental, sempre trabalhei com sustentabilidade, então me especializei em educação ambiental, gestão de projetos sociais, fiz um MBA em gestão de sustentabilidade. E ainda sou apaixonada por esse mundo, não é que mudou, ainda continuo. Mas eu fiz uma mudança nos últimos anos por alguns motivos. Um deles foi quem trabalha nessa área, não é uma coisa só minha, é comum de quem trabalha nessa área. A gente se sente muitas vezes como um pregador no deserto, ou uma pessoa enxugando gelo. São essas expressões geralmente usadas. Sim, Porque você precisa convencer as pessoas com quem você trabalha, ou enfim, nas comunidades que você atua, que, olha, gente, a gente precisa cuidar, ter uma mais amorosidade com o nosso planeta, porque afinal estamos falando da nossa sobrevivência, né? sim. E assim, a maior parte da minha carreira trabalhei sempre em sustentabilidade corporativa, então, dentro de multinacionais. E aí comecei a gerar uma grande frustração em mim quando eu entrava em contato com a liderança. Então, por exemplo, apresentava um novo projeto para o CEO e era comum, e não só eu, mas meus amigos, a gente dividia essa mesma angústia. E a questão era sempre, mas vai dar retorno financeiro? Que tipo de retorno a gente vai ter? E em geral, sustentabilidade é um retorno reputacional, né? E como é que você mede a reputação, né? É uma coisa, é uma grande incógnita. Já existem várias fórmulas tentando isso, mas enfim, é muito difícil, né? E eu ficava um pouco frustrada, porque eu tinha muita vontade de conversar com essas pessoas, não tinha intimidade suficiente para conversar com esses CEOs, e falar, poxa, mas é sério que é só isso? É isso que você quer deixar para o mundo, sabe? É esse o seu legado? É só a questão financeira? Você não quer fazer mais para os seus filhos, mais para a comunidade onde você está? E aquilo começou a me incomodar. E aí, paralelamente a isso, essa angústia já estava vindo, e aí então eu tive a minha filhinha, Liz, querida, de Flor de Lis, bem hippie o nome, né? Aham, É só Liz o nome dela, mas veio do Flor de Lis. sim. E, e aí eu também aí acumulou ainda as angústias, né? Porque aí vida corporativa é das 7 da manhã às 10 da noite,
dentro do trabalho, aquela correria insana. Não conseguia mais ter tempo para ver ela, deixava ela na creche de manhã dormindo, buscava dormindo, e aí aquilo foi acumulando as angústias. E aí culminou numa coisa que é aquele tipo de coisa que acontece na nossa vida, que a gente acha muito ruim quando acontece, e depois a gente olha para trás e fala, nossa, que bom que aconteceu isso. Sim. Que foi uma mudança da presidência da empresa que eu atuava, e mudou o presidente. E é comum também em sustentabilidade, infelizmente, muda a presidência, muda tudo. Então, está muito atrelada aos valores da liderança, né? Então, se a liderança gosta de sustentabilidade, vê valor nisso, os projetos vão, tem investimento pesado e vai embora. Aí, de repente, muda essa liderança, eu não gosto, não acho tão legal sustentabilidade. Aí vai para o escanteio, acaba tudo de um dia para o outro. Exato. E foi o que aconteceu. No departamento que eu era responsável por um departamento de sustentabilidade, e aí falaram, olha, então, a partir de hoje, no primeiro dia da presidência, ele nem viu os projetos, nada, mas enfim. E a gente acha que, por hora, sustentabilidade não é importante. Aí eu falei, meu Deus, e agora, né? Enfim, mas isso acabou sendo muito bom, porque eu comecei a investir, então, na minha própria empresa, e trabalhar com mindfulness, com inteligência emocional, que as práticas meditativas estão dentro da minha vida desde a época da faculdade. Então, desde os anos 2000, 2001, eu já pratico. Gente, olha, vai fazer 20 anos agora que eu tô me dando conta, meu. Nossa, que velha! Não, o tempo passa, né? Nossa, me dei conta agora. Bom, enfim. Então, isso já fazia parte da minha vida. E aí, nessa época, eu resolvi dedicar a cuidar da minha filhinha, que era pequena, tinha 1 ano ainda. Então, me dediquei totalmente a ela. E só que aí alguns amigos começaram a pedir. Justa, não dá o curso de meditação, de mindfulness. Eu queria entender mais sobre inteligência emocional. Aí eu falei, bom, tá bom, vou começar a fazer. E comecei, então, a investir mais pesadamente nisso. Quando ela foi crescendo, eu fui começando a ter mais autonomia, né? E aí consegui, então, focar a minha empresa nisso. A princípio, a Seja era focada principalmente em palestras empresariais, tinha muita demanda antes dessa crise, muita demanda por palestras dentro das empresas, muita demanda por cursos presenciais, a fazer os cursos presenciais, aí pessoa física, né? Às vezes dava para empresas também, mas mais pessoa física. Os cursos online, tanto online ao vivo, quanto online gravado. Uhum. E aí, antes da crise, eu já comecei estrategicamente a focar nos cursos online. Então, eu comecei a mudar um pouco o portfólio e investir muito mais tempo, mais dedicação para os cursos online. Por quê? Isso antes da crise, tá? Porque, principalmente, eu conseguia ter mais tempo para dedicar à minha família, tinha mais autonomia dentro do meu dia a dia, da minha rotina, e tinha mais retorno financeiro também. Porque aí já começam algumas dicas já, para quem quer começar a investir nessa área, né? O curso online tem 2 opções, o online ao vivo e o online gravado. E principalmente o online gravado, que tem sido o meu foco maior, é um investimento que você faz praticamente uma vez só. É quase como uma renda passiva. Porque você cria o curso, você precisa escolher muito bem a plataforma, e tem uma série de dicas específicas que eu não vou entrar aqui em detalhes, porque não dá tempo. Mas depois que você coloca o curso no ar e consegue fazer uma boa divulgação, consegue encontrar seu público, ele só vai crescendo mês a mês. Então você mantém lá, você precisa ter um cuidado, claro, você vai ter que continuar respondendo as perguntas das pessoas, continuar cada mais ou menos 1, 2 meses, eu olho todos os meus cursos de novo para ver se eles estão atualizados. Exato. Se não estão, eu crio novos materiais para substituir os antigos. Então, assim, claro que tem uma manutenção que você vai continuar fazendo ad eternum, assim, mas é assim, é um investimento único. E nos cursos presenciais, e aí eu acho que o pessoal vai entender bem o que eu tô falando, é aquele esforço absurdo para conseguir montar uma turma, que não é fácil. Aí você monta aquela turma, aí pelo menos nos meus tem começo, meio e fim os cursos, né? Então aí, sei lá, por exemplo, de mindfulness. Acabou as 8 semanas, acabou. Aí você já tem que fazer o esforço todo de novo para criar uma nova turma. E assim, é muita demanda de energia. E assim, e tempo
É o que todo mundo menos tem, né? Eu falo que é o recurso mais escasso desse planeta, não renovável. Exato. Então, assim, você tem que saber muito priorizar e pensar muito estrategicamente onde você vai alocar o seu tempo para conseguir ter esse retorno que você quer. E não só retorno financeiro, mas de reconhecimento também que a gente precisa, de amorosidade, porque quando a gente trabalha com pessoas, vocês sabem disso, o retorno que a gente tem de carinho, de amor mesmo, você fala, gente, eu não quero trabalhar com mais nada. É, Não me importa mais nada, eu só quero isso, né? exato. É meio viciante até, né? É. Ô, E Ju, aí, eu não sei se você quer fazer alguma pergunta, Van. Aí eu aproveito para não, tomar um chazinho. tome um gole no seu chá, porque o meu é frio, eu posso tomar a qualquer momento, mas se o teu for quentinho, ele vai acabar esfriando. Quero deixar claro para as pessoas, né, que estão entrando que elas podem fazer as perguntas, principalmente se for nessa cartinha, né, da interrogação, Hum? porque aí eu vejo se chegou e aí peço licença para poder abrir as perguntas, né? Isso. E dentro do que a gente vai falar aqui, tem muito a ver de trazer a tua experiência em como tu, na tua área, consegue fazer isso. E tem muita gente na nossa área que está passando por algo parecido, né, Ju? Uhum. Seja porque trabalhava, sei lá, num estúdio, e aí aconteceu a mesma coisa, vamos imaginar, diminuiu a, a demanda dos clientes, alunos do estúdio mensalmente que queriam aderir às aulas online nesse momento. E aí o que que acontece? Às vezes o profissional, o líder, o proprietário do espaço, para poder bancar o espaço, ou porque não tem uma questão de gestão mesmo, de atenção ao todo, acaba descartando alguns profissionais, alguns elementos ali dentro e tenta viabilizar toda a estrutura dando conta sozinho. Né, isso já aconteceu e muita gente veio me pedir ajuda, então eu estava fazendo uma associação muito parecida com o que tu estava falando sobre, agora nesse momento o foco não é sustentabilidade, né? Então, pode ser que algumas pessoas se identifiquem com isso, ou pode ser que simplesmente esse novo momento de você viver um online, nem que seja temporário, tenha aberto uma janelinha para você ficar, caramba, será que se eu criasse um projeto em paralelo e tal, e, e te ver falando sobre cursos com assuntos tão também humanos, tão sensíveis, tão. E aí a gente se identifica no Pilates, apesar do Pilates ter o movimento, a gente fica pensando, mas será que é possível trazer isso para o online? Porque Sim. gera aquela coisa, né? Aquela. É. Será que é possível? E aí tu falando isso me Uhum. dá um alívio, que eu também trabalho com isso antes da crise, mas aí Aham. tem profissionais que estão ingressando nesse universo agora, estão começando a acreditar nisso agora, então é muito Sim. bom te ver falando disso, porque aí dá É. uma luz, né? E aí até vou passar para vocês em primeira mão, gente, em primeira mão, isso nem foi Oba! lançado ainda. Eu escrevi ontem, terminei ontem um artigo que eu estou escrevendo para a Carta Capital, mas eles ainda não publicaram, vai entrar essa semana agora, Uhum. e que fala sobre 12 tendências pós-pandemia. E dentro dessas 12 tendências tem duas oportunidades, que aí eu queria compartilhar com Por vocês, que eu favor. acho que espero que ajude, né? Então, a primeira tendência que a gente. Porque, por um lado, sim, a gente vê essa dificuldade. Nossa, esse modelo que eu estava usando antes não está funcionando, não está me trazendo mais retorno. E agora, né? E a gente tem uma tendência de ficar paralisado, de falar: meu Deus, fim do mundo, não sei mais o que fazer. E, na verdade, existem alternativas. É só que você precisa estar com a cabeça aberta o suficiente para conseguir fazer essa mudança. Não significa que você vai deixar de fazer o que você ama. Pelo contrário, você tem que continuar fazendo o que você ama, mas de uma outra forma. Então, no meu caso, eu falo que eu continuo trabalhando com sustentabilidade. Porque, assim, eu cheguei à conclusão, depois de muitos anos trazendo essa questão para dentro de mim, como é que a gente convence as pessoas, né? Como é que eu convenço o CEO que trabalhar com sustentabilidade é importante? E aí, de repente, cai uma ficha gigante de que enquanto a gente não mudar a mente das pessoas e o coração, os valores das pessoas, a gente vai continuar enxugando gelo e continuar pregando no deserto. Então, eu falo, eu trabalho hoje com neurociência e comportamento. Que isso é completamente abrangente e que, para mim, é muito claro que sustentabilidade está dentro, porque se a gente não mudar a cabeça das pessoas, a gente não vai chegar no nosso objetivo final, que é curar esse planeta, que é deixar esse planeta bem e deixar nós bem, porque o sistema é único, né? Nós e o planeta é a mesma coisa.
Literalmente, inclusive fisicamente, mas isso é papo para outra conversa. Sim. Mas então eu queria tranquilizar as pessoas de ver isso. Vocês só precisam identificar novas oportunidades, fazendo o que vocês continuam amando fazer. Então, eu continuo amando sustentabilidade, eu estou fazendo ela de uma outra forma, com outra coisa que eu também amo, que é a meditação, sim, inteligência emocional, psicologia positiva, enfim. Então, voltando ao artigo, né? Aquela 12 tendências pós-pandemia. Então, dando aqui em primeira mão, dentro dessas 12, as duas grandes oportunidades. A primeira, é claro que a gente tem, isso é até meio óbvio falar, que a gente tem agora uma demanda muito grande por serviços online, mas o que talvez as pessoas não percebam é a amplitude dessa demanda. Então, desde o varejo online está crescendo de uma forma assustadora, que na verdade está acelerando um processo que já iria acontecer, mas está acontecendo muito mais rápido. Entretenimento, eu tenho vários amigos em entretenimento, eles estão migrando, inclusive stand-up, curso de improviso de palhaço, o que vocês imaginarem, eles estão migrando para o online também, e está crescendo. Cursos de forma geral e consultas também. E aí consultas, também pensando de uma forma muito ampla, tá? Desde consulta médica, com psicólogo, com terapeuta, mentoria, coaching, tudo está crescendo, porque as pessoas estão sentindo falta desse contato humano também. Então, assim, é claro que a pessoa vai ter uma necessidade, então eu tenho atendido muita mentoria para criar esses cursos online, mas eu percebo que também a pessoa está carente de conversar com alguém, de se abrir com alguém, de colocar as suas angústias, e a gente vai trabalhando isso ao longo do caminho. Então, assim, aí tem uma oportunidade muito grande. Você pensar em produtos ou serviços online. Pode ser um produto físico, que aí entra nessa questão do varejo, de você produzir e mandar. Até tem uma amiga que ela está produzindo muito legal um kit de arte. Não sei se é cada 15 dias, uma vez por mês, é um kit com uma arte específica. Então, por exemplo, pontilhismo. E aí já vem tudo para você fazer em casa, assim, umas coisas super criativas, assim. E aí, então, essa é uma grande tendência, né? Então, pensar nesses serviços online, o que você pode oferecer. E a segunda grande tendência, como oportunidade, é a questão da saúde, principalmente agora a saúde mental, mas aí a gente, como não está separado, né? É saúde mental, corporal e espiritual, né? As três coisas juntas, que aí vocês mais do que ninguém vão saber dizer. Vocês, eu falo todo mundo que está escutando a gente, não estou nem falando só Vanessa e Lara, né? Não, sim. Mas então, aí, claro, por exemplo, no meu foco é mais o mental porque é a minha experiência, né? A minha formação é a minha experiência. Mas vocês têm uma oportunidade gigantesca aí de atuação, porque as pessoas... E eu não estou falando da boca para fora, gente, vocês não estão entendendo. Vou falar em números. Antes da pandemia, já estava crescendo, no meu caso, a minha empresa já estava crescendo absurdamente os cursos online, a demanda por cursos online, muito mais do que o presencial, e uma demanda espontânea, que você nem precisa fazer tanto esforço, ela já está lá. Depois, agora a gente fez o fechamento do mês anterior, a gente sempre trabalha, né, com o mês anterior, e do mês anterior, que aí começou a entrar a pandemia mesmo, mais do que dobrou. Já estava vindo num ritmo de crescimento muito forte, mais do que dobrou. E agora eu estou acompanhando os números desse mês e ainda está crescendo muito também. Então, assim, as oportunidades estão aí. Claro que tem as dicas específicas de escolher uma plataforma que faça sentido para o seu negócio, não é qualquer uma. Então, por exemplo, para mim é Insight Timer. Eu tenho várias plataformas, mas a minha principal hoje é o Insight Timer, porque tem o meu público lá. É quem está procurando meditação, inteligência emocional, psicologia positiva, podcasts, é quem está procurando desenvolvimento pessoal, se for colocar num guarda-chuva maior. Meu público já está lá. Então, assim, é diferente de, por exemplo, eu usar a Udemy, que eu também tenho curso na Udemy, inclusive vai entrar um novo agora de psicologia positiva, mas é diferente porque a Udemy é para tudo. Você pode desde encontrar um curso para adestrar gato, que eu já vi, é verdade. Eu achei o máximo, Tem de tudo, né? Tem de tudo, gente. Tem curso para o que você quiser, para conserto de guarda-chuva. Vai ter, entendeu? Tem curso para fazer curso. Tem curso para criar curso. É verdade. Inclusive eu fiz cursos de criar cursos para a Udemy na própria plataforma. É verdade. Olha aí.
Então, assim, mas aí é um público muito maior e aí a sua estratégia vai ser diferente. Que é fazer ao contrário, é pegar o seu público que você já tem e puxar ele para a plataforma. Exato. Diferente do Site Timer, que é ao contrário, o público tá lá, que não necessariamente eu conheço, mas eles acabam sendo atraídos naturalmente para os cursos, né? E para os podcasts, aí é tudo gratuito. Podcast, meditação, Sim. essa parte toda gratuita. Então, assim, essas duas grandes oportunidades para vocês terem em mente. Online é agora, e não só nesse momento de isolamento social que a gente está tendo, mas depois vai continuar, porque as pessoas estão percebendo o quanto é mais cômodo. Primeiro, né? Sim. É muito mais cômodo você fazer um curso na sua casa. Se for gravado, melhor ainda, porque você faz a hora que você quiser, quando você quiser. Inclusive, eu mesma estou fazendo uma pós-graduação que é nesse esquema, gravado. Eu faço a hora que minha filha está dormindo, agora é a hora que eu consigo estudar e me dedicar de verdade. Então, é muito mais cômodo e mais barato. Então, é Exato. muito mais acessível. E aí vocês têm que mudar um pouco o mindset, né? Diferentemente do curso presencial, os cursos online, o valor, claro, não vai ser tão alto, mas você vai ganhar por volume. E esse volume, na maioria dos casos, compensa, se você fizer uma coisa bem estruturada, mais do que compensa o investimento que você fez inicial de dedicação para gravar, para fazer uma coisa profissional, enfim. Claro. Então é isso. O foco aqui no online é número, é quantidade. É mais barato, sim, mas a quantidade é absurda. Então, mais do que compensa, né? Ter esse foco também. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ju, para tu dar um golinho no teu chá aí. Obrigada. Eu tô no online, por exemplo, eu venho construindo esse passo a passo no online desde 2017, mais ou menos. Firmemente, né? A curiosidade veio antes, mas eu comecei a tentar tirar a vergonha. Muita gente que deve estar ouvindo aqui tem ainda as travas, porque para o curso online você tem que se gravar de alguma maneira, ou gravar sua voz, ou gravar, tem que ter algo gravado de alguma maneira, né? Existem formas diferentes, também é um assunto à parte. Dá para você fazer de 1000 formas diferentes. Mas aí eu trago aqui para você, como eu passei por várias etapas, aí você acaba nesse universo, é um mundo sem fim, né? Você aprende marketing digital, que é para poder aprender a vender teu curso de uma maneira diferente, enfim. Mas as pessoas que estão vivendo esse momento agora, como tu falou, o que já estava acontecendo na tendência só veio uma bomba de uma vez, né? Então, tenta pensar para essas pessoas que não têm a experiência de, existe você criar uma audiência, essas expressões, eu estou criando minha audiência, eu estou criando autoridade, construindo, né, a minha personalidade, minha autoridade diante do público, eu estou criando uma lista, eu estou me comunicando com essa lista, eu tenho a minha persona, a construção do meu avatar, eu falo para uma pessoa específica, não estou falando para qualquer pessoa. O teu público, por exemplo, não é um público cético, é um público que acredita no poder da energia, do planeta, né, dessa intercomunicação e interrelação de seres, ou pelo menos tem curiosidade para entender, ou seja, aonde é que eu quero chegar? A gente teve que, de certa forma, para entrar nesse mundo, ter aprendido ou vivenciado ou escutado tudo isso. Às vezes, eu não gosto tanto do processo mecanizado existe um e-mail 1, e-mail 2, e-mail 3, 7 dias, lançamento. Eu acho isso cansativo, porque eu já sei quando vai acontecer. Porque eu já vejo, às vezes, na divulgação, o que é que vem na frente, eu já enxergo o futuro. E tu, por exemplo, eu faço tuas meditações no Insight Timer, no gratuito, na plataforma gratuita, há anos. E pelo menos desde o ano acho que 1 ano ou 2, não sei quanto tempo eu faço. Mas contigo e conhecendo o teu trabalho. E eu sei que está ali. Se a pessoa quiser comprar um curso online contigo, tá ali, mas ninguém te vê dizendo assim, fazendo a chamada, call to action, vem pra cá, faz isso, né? Promovendo post. Então, me dá uma dica de como esse universo pode funcionar sem todo esse jogo de jogar com todos aqueles gatilhos mentais, com todas aquelas coisas. Como fazer isso de uma forma real, verdadeira, sabe? E
tá aqui, ó, pessoal, esse aqui é o meu conteúdo, esse é o meu gratuito, eu tô aqui doando meu conteúdo, mas aqui também tem quem quiser se aprofundar, né? O que é que tu diria disso? Nossa, menina, nossa, você fez passar várias coisas na minha cabeça. Gente do céu. Acho que a primeira coisa, no começo da sua fala que me veio, que acho que é importante falar, é que assim, primeiro, tem público para todo mundo. Então, assim, eu conheço o meu público, até por conhecer mesmo, por trocar mensagem, porque eu gosto dessa interação, então eu gosto de trocar mensagem, e o pessoal às vezes conta a história da vida inteira da vida da pessoa, e eu fico super curiosa, adoro essa troca. E assim, eu conheço o meu público, e eu sei que o meu público não é o público de outras pessoas que até, por exemplo, estão dentro do Insight Timer. Assim como eu, como usuária do Insight Timer, eu tenho os meus professores preferidos, que falam Opa, as peraí, tá, minhas Ju? Deu uma crenças. pausa na tua imagem pra mim. Tá? Opa, voltou. Voltou? Voltou? Ótimo, Voltou. obrigada. Obrigada por avisar, porque pra mim aqui tava normal, é Tá, importante saber. é, Então, assim, para cada professor, cada pessoa vai ter o seu próprio público. Você não precisa se preocupar em agradar todo mundo. Primeiro porque ninguém agrada todo mundo, né? Jesus não agradou todo mundo, Dalai Lama não agrada todo mundo, ninguém agrada todo mundo, então esquece. sim, Né? Isso não existe. Mas você tem que agradar o seu público, sabe? Que é as pessoas que têm os mesmos valores que você, as mesmas crenças que você. Então, que já facilita muito o trabalho, porque torna o seu trabalho muito mais espontâneo e muito mais autêntico. E aí, por falar em autenticidade, esse é um ponto extremamente importante. Às vezes as pessoas falam, ai, Ju, mas eu tenho vergonha de gravar. Primeiro que existem várias formas de gravar. Então, por exemplo, no Insight Timer é só áudio. Então, às vezes a pessoa é mais tímida de mostrar o rosto, tem plataformas que tem opção só de áudio. Mas até fazendo cursos de teatro, que eu fiz não para ser atriz, mas porque eu queria me autoconhecer, eu descobri que, na verdade, o que as pessoas amam é a autenticidade. Então tem esse mito de que o teatro é falso, né? Ah, é você fingir as emoções. E não é. Porque se você finge, as pessoas não compram. sim, O que acontece é que o ator, ele consegue buscar uma experiência que realmente ele viveu e trazer pra cena. Então, se ele tá chorando de verdade, ele tá sentindo de verdade. E se ele estiver chorando de mentirinha, você vai perceber, vai falar, ai, que ator ruim esse. sim, Então, assim, as pessoas gostam e elas amam a autenticidade. É claro que todo mundo vai amar? Não. Mas as pessoas que te interessam vão amar. Então, sim. esse é o principal ponto. E não precisa ficar preocupado, ai, se as pessoas não gostarem de mim. Sempre vai ter alguém que gosta de você. Sempre vai ter um público para você. Então, esse é um ponto importante. E a outra coisa, aí dica de business mesmo, Van, que é uma questão que eu estava me colocando muito nos últimos tempos, nos últimos meses agora. Inclusive, graças ao meu marido, que ele é super... tem uma visão super estratégica, assim. E ele me fez uma pergunta muito importante que eu vou lançar para vocês também. E que vocês que vão encontrar a resposta. Eu vou falar a minha resposta, mas vocês que vão encontrar a própria resposta. Que a pergunta é: você quer ser conhecido como empresa ou como pessoa? Porque são caminhos diferentes. E não tô falando que tem certo ou errado, tá? Tem a sua resposta. Então, uma coisa, por exemplo, eu quero ser conhecida como empresa. Então, sei lá, o meu objetivo é ter uma empresa grande, eu quero ter 100 pessoas, 200 pessoas, eu quero ter uma empresa grande, maravilhosa, que todo mundo conheça. Esse é um caminho que você vai seguir e você vai usar um tipo de estratégia. E outra opção é ser conhecido como pessoa. E aí, que algumas pessoas falam que são conhecidas como pessoas, mas na verdade é uma marca, né? Então, por exemplo, uma que eu adoro, inclusive, é a Natália Arcuri do Me Poupe, lá. Acho que algumas pessoas conhecem, que é bem famoso o canal, né? Sim. O Natália Arcuri virou uma marca, virou Exato. uma empresa. Então é diferente, eu não estou falando disso, eu estou falando de uma terceira via, que é ser conhecido como pessoa. Então, eu quero ser conhecida como Juliana, como uma pessoa que erra, como uma pessoa que eventualmente acerta, como uma pessoa que passa uma mensagem que pode fazer sentido para você, talvez não faça sentido para outra pessoa, mas faz sentido para você. Porque é o meu propósito de vida, sabe? Até no meu perfil, vocês entrarem aqui no Instagram, tá lá, em constante busca por alegrias, impactos positivos e conexões profundas. É isso que me interessa. E conexão profunda você pode estabelecer com qualquer pessoa, com um desconhecido do outro lado do mundo,
Assim como eu super me conectei com duas pessoas, chamada Vanessa e Lara, Conexão que a linda. gente nunca se viu pessoalmente. E foi um boom, assim, foi um Foi. nossa, como assim? É. Bateu, assim, de um jeito muito, muito especial. Então, Hum, assim, o meu propósito de vida principal é esse. É claro que eu tenho, como qualquer pessoa, a gente precisa da questão financeira? Precisa. Mas quando você faz aquilo que ressoa com as suas forças pessoais, com as suas crenças, com os seus valores, meu, é impressionante como a coisa flui. E uhum. assim, eu falo por experiência própria. Quando eu comecei a realmente descobrir quem eu sou e usar mais das minhas forças e colocar para o mundo o que eu acredito, sem ter medo dessas outras críticas, a coisa assim fluiu de uma forma estrondosa, não só em termos financeiros, mas em termos de reconhecimento e de carinho e de amor, sabe? Sim, Então, assim, é essa pergunta que as pessoas que eu convido vocês a se fazerem e não, como eu falei, essa é a minha resposta, não claro. necessariamente seja a sua, mas é você quer ser conhecido como empresa, eu quero ter uma empresa grande, eu quero. É o meu propósito, faz sentido. E eu acho super legal isso, absolutamente não estou condenando. Acho super bacana, vai fundo, você atua, vai fundo, dou a maior Sim, força. Ou você quer ser conhecido como pessoa. É claro que cada uma tem o seu ônus e o seu bônus, óbvio, sim. né? Dos dois lados tem. Mas assim, até por ter trabalhado com sustentabilidade, para mim eu tenho muito claro uma meta que eu quero chegar em termos financeiros e, meu, a partir daí eu tenho muito claro que é doação, entendeu? Eu não preciso de mais do que isso. Até porque o material a gente sabe que supre até a página 2, entendeu? A partir do momento que você tem o básico, ter mais Sim, não significa que você vai ser mais feliz. sim, Ter mais amigos, sim. Ter mais amor, sim. É para isso que essa que é o meu verdade. impulso, né? Então, assim, eu tenho muito claro, eu não quero chegar nesse X. Cheguei nesse X, meu, o resto é doação. Que chegar, meu, maravilha, vamos doar. Para quem que a gente vai doar? Quais são os projetos que eu acredito? Quais são as pessoas que eu acredito? E não preciso de mais, entendeu? Exato. Então, assim, como eu falei, é um ponto de vista muito pessoal, né? Sim. E aí, uma outra questão que eu queria colocar também, não sei como é que a gente está de tempo. Ah, ainda dá. Estamos em 37. Eu digo a você que a gente tem ali umas perguntinhas. Não são Ah, legal. muitas até agora, mas já tem pelo menos aí umas poucas perguntinhas para a gente fazer. Se alguém quiser mandar, pode mandar alguma mais aí, mas vamos deixar um tempinho, né, Ju, para a gente responder. Sim. Eu vou, então, só fechar o último tema, que eu acho muito Uhum. importante, que é para enfrentar essa crise também, que é a questão da criatividade. Oh, E existe um mito, né, que a criatividade é para artistas. E, sim. gente, por favor, esqueça isso. Quando um enfermeiro tem um paciente difícil para cuidar, ele precisa ter criatividade, que é usar o arcabouço que ele tem, as experiências que ele tem e testar coisas novas para conseguir lidar com aquele paciente. Quando um engenheiro tem algum problema dentro da obra, ele precisa usar a criatividade dele para conseguir solucionar problemas. Então eu falo que criatividade é a solução de problemas. Sim. Então quando a gente começa a ver isso de forma mais ampla, você começa a falar, nossa, então eu posso usar a criatividade para escrever um texto, para fazer um curso, para resolver um problema dentro da minha família, para resolver um problema dentro da minha casa. E aí, alinhado isso, o que é criatividade, aí eu dou umas dicas importantes de como você fazer para turbinar a sua criatividade. Primeira coisa, experiências diversas. Quanto Uhum. mais diversidade você tiver de experiências, mais criativo você vai ser. Porque você começa a fazer conexões que talvez nunca ninguém tenha feito. Sim. Então, por exemplo, para mim foi muito natural combinar sustentabilidade e meditação. Para mim, é óbvio que eles têm relação. Para outras pessoas podem falar, nossa, sustentabilidade e meditação não tem nada a ver. Mas assim, como eu conheço uma área e conheço outra, para mim foi rápido fazer essa ligação. Uhum. Do mesma forma que você pode ligar o Pilates com qualquer outra coisa. Totalmente. E aí dá o seu toque pessoal, né? Então, primeiro é isso, diversidade. Quanto mais experiências você tiver de filme, livro, museu, conteúdos, conversar com pessoas diferentes do que você está acostumado, tudo isso serve de arcabouço para você alimentar a sua criatividade. E a outra coisa muito importante é ser corajoso.
É. E aí eu vou contar uma experiência pessoal. Ai, gente, eu nem sei se eu... nem sei se eu deveria contar, mas a gente tá falando de autenticidade, né? Vamos Tá, falar Ju, vamos autenticidade. embora. Práticas meditativas. As práticas meditativas, elas vieram de algumas escolas clássicas, né? Começou principalmente com o budismo, mas tem algumas escolas que têm formatos específicos, protocolos, inclusive, para você fazer. Por exemplo, o Mindfulness tem vários protocolos que você precisa seguir. Você não pode fugir muito daquilo. E aí começou a me dar um incômodo, porque eu crio meditações. E aí eu comecei a receber críticas. Algumas pessoas, e assim, pessoalmente, nem tô falando de hater, não é isso, mas assim, Uhum. pessoalmente, pessoas que eu conhecia, falavam, Juliana, como assim, meu? Você tá criando meditação agora? Não, tem que usar aquilo clássico, é o que tá lá, é o que existe. Como assim? Olha, E aquilo, no começo, me pegou muito forte, porque assim, eu venho dessas escolas, assim, o Zen budismo, o Mindfulness, assim, eu venho disso. Então, eu comecei a ter uma sensação quase de como um patinho feio, sabe? De, nossa, gente, mas eu vim de vocês, tudo que eu conheço e tudo que eu sou é graças a vocês. Então, como é que eu tô sendo negada, né? Mas aí eu fui trabalhando isso internamente, e aí fui percebendo que a criatividade, ela exige uma coragem. Porque, gente, tudo que existe no mundo foi criado por alguém, certo? sim. Então, assim, não dá pra gente ficar só no que já existe. Não tem problema nenhum você dar a sua pitada. E assim, para algumas pessoas vai funcionar, para outras pessoas não vai funcionar e tudo bem. Mas você tá dando a sua contribuição pro mundo, né? Então, assim, não tenha medo desse. E vai vir críticas, tá? Vai vir. Mas assim, e é um trabalho que você precisa fazer, além das críticas, quem trabalha com pessoas, principalmente quem dá as caras, precisa trabalhar os dois lados. Tem muito cuidado com duas coisas, com as críticas e com os elogios. Uhum. Porque se você for para uma, ou se você considerar uma como totalmente certa, a outra totalmente certa, você cai da balança, entendeu? Sim. Então você tem que tomar muito cuidado, assim. Então, quando eu recebo um elogio, e claro, adoro receber elogio, quem não gosta, né? Nossa, claro. Eu recebo, sinto aquilo, sinto aquele amor e falo, putz, é uma opinião. E Exato. quando eu recebo uma crítica, eu também faço uma autoavaliação. Ah, será que faz sentido? E muitas vezes faz sentido. Claro. Muitas pessoas colocaram sugestões até nas minhas meditações. Ah, eu acho que seria legal se a música tivesse mais baixa, por exemplo. E Uhum. eu escuto de novo e falo, meu, essa pessoa tem razão. Agora, às vezes você vê que é só ódio, aí você Sim, fala, meu, aí não acolha claro. porque não vai te ajudar, entendeu? Mas, Exato. é uma corda bamba, assim, que você precisa tomar cuidado, não cair nem para um lado e não cair para o outro também. E aí, para fechar a questão da criatividade, ser autêntico é essencial, né? Então, eu percebo lá no Insight Timer mesmo, assim, quais são as meditações que mais bombam. E não tô falando das minhas, tô falando de todo mundo, porque eu adoro ver de todo mundo. Sim. Fico fuçando, fico escutando, olha que É legal que ele maravilhoso. fez, olha que bacana, enfim. E, e assim, o que eu percebo é que é algo diferente. Então, por exemplo, práticas de mindfulness, tem um monte lá, inclusive no meu perfil também, tem várias de mindfulness que você vai encontrar. Sim. Mas assim, é um protocolo específico que todo mundo conhece, ou se você não conhece, você vai conhecer e vai perceber que é mais ou menos sempre a mesma coisa. Então não é isso que atrai. Agora, uma Uhum. coisa diferente, fala, nossa, eu nunca escutei isso. Nossa, como assim? Meditação e sustentabilidade? A pessoa fica curiosa, a pessoa quer ir atrás. Então, essa a importância do uso de ser autêntico, Uhum. aliado com a criatividade. E aí, acho que só para fechar o que é a criatividade, tem aquela fala que fala assim, que criatividade como é que é? 99% de transpiração e 1% de inspiração, né? Mas Uhum. para mim não. Para mim é 9% de inspiração, porque Uhum. tem aquela coisa que você fala, nossa, meu, eu quero escrever um conteúdo sobre isso. Sim. Até esses dias mesmo, esse artigo que vai sair, das 12 tendências, eu falei, meu, eu quero escrever um artigo sobre isso. Eu não sei se eu tô certa ou se eu tô errada, eu vou colocar a minha experiência. Eu quero escrever, aí sai a coisa, né? Então tem uma Sim. inspiração. Aí tem 90% de transpiração que, meu, aí senta e vai, minha filha. Vai, É, estuda, corre atrás das informações para ver se não tá falando besteira, vai atrás de estudo científico e tal.
Mas 1% para fechar essa conta é piração. Você tem que ter uma piração, tem que Se não ter. tiver, não sai o negócio. Tem que sair da caixa, meu, tem que sair. É, E dentro da piração é a experimentação, é não ter o medo de errar, que é o principal da criatividade. Então, tem sim, várias meditações que eu coloco, por exemplo, lá no Insight Timer, que são experiências. Tem uma que deve entrar essa semana, que é uma experiência também. sim. Não sei se vai dar certo. Pode ser que as pessoas não gostem, mas tudo bem. Porque aí eu vou perceber, olha só, não funcionou. Então, por Claro. exemplo, no começo eu fazia práticas no feminino. Eu falei, Uhum, nossa, a maioria das pessoas que estão lá, do meu público, sei lá, 85% são mulheres. Eu uhum. falei, nossa, se eu fizer práticas falando no feminino, sei lá, como você está linda, bonita, assim, no Aham, gênero feminino, eu falei, nossa, a galera vai pirar. Meu, aham. não funcionou. Não funcionou. Olha que coisa, né? Pois é, mas eu precisava experimentar. E tudo bem, tá lá ainda, tá no ar, tá lá. Alguém Claro. vai gostar, tudo bem, a gente mantém, né? Oh, A não meu ser que tenha algum Deus. erro grave de edição, que aí eu Sim. tiro. Mas se não, tá lá, né? Então acho que esses os principais pontos. Ai, preciso parar de falar, porque senão não vai dar Não tempo se das preocupa. perguntas. Não se preocupa. Na verdade, eu fico aqui só me abestalhando, escutando, porque realmente é algo que é muito possível ainda na nossa área. E eu estava vendo, conseguindo acompanhar aqui, e tem muita gente que eu sinto que dá para fazer as conexões, não só da nossa área, mas isso serve para qualquer área. É você encontrar de que maneira você conseguiria transformar aquilo que você tem um dom e sabe fazer, né, e sabe falar e domina, trazer para uma plataforma. Existe muito preconceito ainda, isso é tão antigo já. A gente já Pois é. vive em outra era. Eu estava escutando, eu estou fazendo um curso do Murilo Gun, que é Sei, conterrâneo meu, gosto. e ele fala É. muito também da criatividade, e eu estou fazendo um curso com ele, e ele fala muito sobre isso. Cara, é porque ainda não estão nos livros de história, mas de certeza absoluta a gente já vive uma nova era. Ela vai ser dividida em algum momento que tenha sido na Revolução Industrial, ou no surgimento do celular, ou no surgimento de não sei o quê, mas a gente já está vivendo uma nova era, e ele já deu um nome na cabeça louca dele, ele já deu um nome de era complexa. Então a gente não está Uhum. mais vivendo sabe, a era contemporânea, a gente já está na complexa, sabe? Então Aham. é muito engraçado a gente Não, pensar que realmente a gente está em outra era, e as pessoas não é. podem se limitar, né, Ju? Pois é. E é interessante você falar dele, que é uma pessoa que eu gosto muito, porque ele dá super o cara a tapa. Assim, eu vi É. várias vezes ele errando, assim, né? Ou Uhum. pelo menos na minha visão, né? Falar, ai, não gostei disso. Mas, meu, ele continua Autêntico. criando, ele trabalha super a criatividade, ele tem os cursos de criatividade Sim, dele, sim, né? E também. super autêntico e as pessoas valorizam isso, elas Sim, reconhecem essa coragem, sim. acabam respeitando a pessoa. Eu só posso não gostar, mas eu respeito essa pessoa porque ela é corajosa, né? No caso dele, eu Exato. gosto dele mesmo, eu curto Exato. bastante o trabalho dele. Ju, Mas é isso. posso abrir aqui um pouco algumas perguntas que tenham a ver aqui com o que a gente está Pode, por falando? favor. Vamos Por lá. A favor, gente sim. tem uns 12 minutos, qualquer coisa, vamos ver o que que a gente pode fazer. Ah, tem uma pergunta técnica aqui, tá? Que a Vandi fez. O que você acha da plataforma Hotmart? Então, olha, vou ser bem sincera, eu tô entrando na Hotmart agora, não posso dizer com propriedade, assim, de experiência própria. O que eu posso dizer é de experiência de amigos que ela não estava dando tanto resultado quanto eles gostariam. Uhum, Talvez por ser um público muito amplo também. Alguns amigos confessaram que não trabalharam a questão do marketing do curso como deveria, porque essas grandes, a Udemy, Hotmart, agora tem a Skillshare, mas que não tem sim, conteúdo em português ainda. Eu acho que eles vão começar a criar. Também é uma sim, oportunidade, né? Para sim. começar numa plataforma nova é sempre bom. Mas é que essas você é aquilo que eu falei. Você tem que fazer um movimento contrário. Você tem que pegar o seu público que já existe e levar para a plataforma. Exato. Você não consegue fazer como o Insight Timer, você já tem o público lá e você puxa para fora, né? São movimentos diferentes. Eu tenho dois cursos hospedados na Hotmart, mesmo que o percentual Hum, deles seja maior do que outras plataformas, de repasse para a plataforma. Eu acho uma plataforma muito intuitiva para se mexer e uhum, hospedar. Então eu consegui uhum. sempre montar tudo sozinha e acho fácil. Mas Ótimo. eu concordo que eles têm uma variedade muito ampla, um público muito amplo, é uma plataforma imensa, então você tem que estar muito conectado com todas os marketing digitais e a linguagem que esse mundo usa.
E aí é onde eu sim. entro em conflito, porque eu não gosto, não é autêntico para mim falar essa Aham. linguagem muito, muito mecanizada, sabe? E até vou aproveitar, Van, porque você falou isso e me escapou. Eu ia comentar e acabou escapando. Existem essas técnicas de funil, né? É. Que é esse o marketing, né, na veia, assim. E, novamente, eu vou falar o meu ponto de vista, não estou falando que é certo. Para muita gente realmente funciona. Uhum. Eu, como você está falando, eu não me sinto confortável de usar. Não estou falando que eu nunca vou usar, Sim. mas eu não me sinto confortável de usar. Eu acho muito apelativo, eu acho que a impressão que eu tenho é que soa muito a escassez. Então, É. aquele negócio de, ai, vai acabar, olha só, já foi a última vaga, o último segundo, de criar um desespero na pessoa. E eu não sei se depois que a pessoa faz o curso, se ela vai, como que ela vai processar isso, sabe? Eu Sim. prefiro que a pessoa venha e fale, nossa, eu gosto da Juliana, eu Uhum. acho interessante, eu concateno com algumas ideias dela, então eu vou contratar o curso e aí continuar com esse relacionamento gostoso e eventualmente até virar uma amizade, que aí é o topo, né? Sim. Mas do que ficar nesse apelo e essa É. escassez, sabe? Mas Exato. enfim, é a minha opinião só. Concordo também. Vamos lá. Cadê aqui? Olha lá. Eu gravo aulas em áudio, estimulando a escuta ativa. Quais dicas você pode dar para aprimorar a voz? Ah, tem uns cursos, eu até cheguei a fazer, tanto no YouTube gratuitos, quanto tem alguns cursos pagos também na Udemy. Eu uso bastante os cursos da Udemy, gosto bastante. De você fazer técnicas vocais para impostação da voz. Então você faz um aquecimento antes de gravar, o áudio eu costumo fazer também. Particularmente faço uma meditação também para estar naquela energia certa, Sim. tá na sintonia certa. Mas para voz especificamente tem vários cursos. E também, como vocês podem ver agora, eu falo muito rápido. Nas meditações eu preciso me policiar para falar bem devagar, porque não dá Exato. para fazer meditação assim, né? Vamos dizer. Sim, Então, teve. Para assim, quem também quiser tem. experimentar um pedacinho, a gente fez aquela live que não foi de Chá com Joe, né? Sobre serenidade, como é a Ah, serenidade. é verdade, a gente E fez. aí a gente tem aquele exemplo também. A gente fez toda uma conversa aqui normal e depois do momento que a gente fez É. uma meditação ao vivo, né? Comigo e com a Ara. Então a Sim, gente sim. posso até compartilhar essa live para a gente matar a saudade. Eu compartilho no final com as pessoas, elas não vão Ah, notar a diferença. super. Pois é. Então, assim, é um policiar e você pronunciar. Então, para isso, você falar mais devagar, você pronuncia de uma forma mais adequada, que na hora de gravar é muito melhor, né? Sim, sim. Como eu falo muito rápido, vocês vão perceber, até tô falando, eu tô autêntica, hein? Ó, autêntica, autenticidade na veia. Exato. Vocês vão perceber que volta e meia eu tropeço nas palavras, porque eu falo muito Sim, rápido. claro. Eu preciso me policiar para falar mais devagar, mas eu fico preocupada com o tempo, é por Se a isso. pessoa quiser procurar essas técnicas, qual é a palavra-chave no YouTube, por exemplo, ou em outro lugar? Técnicas vocais, será? Técnicas vocais, técnicas vocais. Tá. Então vamos lá colocar mais uma perguntinha aqui. Cadê? Às vezes o meu dedo não vai. Só um minuto que às vezes dá uma trava aqui. Já foi. Ah, alguma dica básica de marketing digital? Não gosto de me expor. Me identifico com essa questão pessoal de gostarem. Não aparece o resto da pergunta para mim. Acho que aparecia no geral, mas aí eu não sei. Mas pelo Ah, menos assim, a dica básica de marketing digital, eu acho que acho que a gente até falou, né? Essa autenticidade é, toda, a criação da audiência, é, conversar com o público, isso já está fazendo um marketing no digital, é. né, Ju? Para mim, assim, o principal antes do marketing digital é o relacionamento. Exato. Você começa a criar o relacionamento naturalmente. E assim, e não só a pessoa compra o seu curso, como acontece muito comigo, da pessoa indicar o curso para um monte de gente. Então, assim, então você acaba ganhando vendedores sem querer, sem ter pedido, entendeu? Porque você Verdade. estabelece o relacionamento. É claro que isso leva tempo. E Sim, que também varia muito de perfil para pessoa. Tem gente que é mais. Que não é tão sociável, assim, não é tão de gosta de conversar com todo mundo, que é mais. Tem um outro tipo de perfil, que aí vai sentir um pouco mais de dificuldade de usar esse tipo de estratégia. claro. Então aí você precisa ver o que combina mais com a sua personalidade, né? Entendi.
Massa, vamos lá, Jorge. Tem 5 minutos. Se não der, olha, a gente vê o que é que pode fazer aqui. Uh, vamos lá. Ah, você acha que a nível de acompanhamento e acolhimento é melhor ao vivo ou offline? Eu acho que Olha, no boa pensamento pergunta é. essa. Boa É. pergunta. É que os públicos são um pouco diferentes. Eu percebo assim que as pessoas que procuram curso online gravado, elas são muito práticas em geral. E não, eu tenho um problema específico, uma dor específica, eu quero resolver e pronto. Uhum. As pessoas que buscam esse acolhimento mais pessoal, mentoria, ou uma aula presencial, pode ser online, mas ao vivo, né? Aí elas estão geralmente procurando aprofundar essa troca. Uhum. Então, na verdade, são públicos diferentes. E aí Sim, você precisa ver qual público você quer focar mais. Você pode trabalhar os dois também. entendi. Mas aí é uma escolha. E não que assim, o offline, assim, os meus cursos gravados, nossa, é amor para tudo quanto é lado, assim, porque as pessoas mandam perguntas e eu respondo. É claro que não é ao vivo, tem que ter uma espera, né? Mas as Sim, pessoas mandam perguntas, eu gravo áudio ou eu escrevo. E assim, tem essa troca, tem essa profundidade, essa preocupação real em resolver o problema da pessoa. Mas é só que não é na hora, né? A pessoa precisa sim, ter um pouco de paciência, né? sim. Ju, será que dá tempo da gente responder mais uma, pelo menos? Acho que dá, acho que dá. Vamos tentar. Ah, que recursos de microfone e luz tu usa para gravar vídeo? Vamos lá. Vou te mostrar a luz, eu posso mostrar agora para vocês, ó. Ótimo. Vou até tirar o Tá? comentário que é pra gente ter a tua Vê se câmera vocês melhor. conseguem ver. Tá mostrando? Não. Cadê minha luz aqui? Ah, aqui, achou. Sim. Vendo? Tenho duas dessa. Você pode comprar online também. Uhum. Agora eu tô usando só uma para gravar os vídeos, eu uso duas. Uhum. Gravador, para o áudio, gravar áudio, eu uso, acho que tá aqui. É um. Será que eu tirei daqui? Peraí, gente. Aqui. É um gravadorzinho de áudio acho que é Sony. Bem simples, acho que custa uns R$ 100. Dá para comprar, para mandar para casa também. E o microfone Boya, que deve ser mais uns R$ 100. É um microfone de lapela, que a Uhum. qualidade é muito boa, mas também tem um custo-benefício bem bacana. Ó. Dá Claro. pra ver ele aqui, tá? Sim. Chama Boya com Y. Mara. Para gravar os vídeos, aí eu contratei um amigo que Uhum. ele não tinha uma câmera profissional, era semi-profissional, Uhum. mas ele usou duas câmeras, na verdade, semi-profissionais, para gravar os cursos em vídeo Sim. gravados, né? Sim, sim. Mas aí eu não sei dizer, mas era semi-profissional. Não lembro exatamente o modelo, mas era semi-profissional. Que já foi super. Mas lá na Udemy você encontra cursos também de como fazer cursos. E Uhum. eles ensinam até com celular mesmo, que dá para Sim. fazer. E aí eu até vou falar uma frase que eu falo sempre, que é: o perfeito é inimigo do feito. É. Então não se preocupe com a perfeição, primeiro que ela não existe, Sim. e segundo que se você só ficar preocupando, tem que ficar perfeito exatamente daquele jeito que eu imagino, nunca vai acontecer. Sim. Então se concentra nisso, é melhor fazer e você ir aprendendo com os erros e colocar no mundo o que você precisa colocar, do que ficar na noia de mas não vai ser do jeito que eu quero, aí nunca vai acontecer mesmo. É verdade. Eu concordo plenamente com essa frase. Ju, o Instagram me avisou aqui que falta 1 minuto e 15 segundos para acabar. Tá. Eu ficaria aqui mais 3 lives e tu sabe Eu disso, porque também. primeiro é um assunto que eu amo, segundo é muito fluido conversar contigo, e terceiro, enfim, no terceiro eu colocaria mais 1.000 razões, entendeu? Mas uma pergunta ainda não tinha ficado respondida, o que é que eu vou fazer? Eu vou te mandar o print dessa pergunta Tá bom? e vou tirar até agora, porque aí depois eu não tenho ela disponível. E aí Uhum. tu me manda a resposta, tu responde no teu perfil e as pessoas vão lá escutar, se tu puder, tá bom? Perfeito. E queria te agradecer, muito obrigada. Foi luz, tem Obrigada a 40 vocês, segundos. gente. Obrigada por tudo Adorei estar mesmo. aqui, pessoal. Obrigada mesmo pela oportunidade. E eu estou super à disposição. Só entrar em contato comigo por qualquer via, Insight Timer, Instagram, onde vocês quiserem.
Eu tô à No disposição. Instagram tem esse teu perfil e tem o Simplesmente Seja, Tem o né? simplesmente ponto seja, Ponto é. seja, exato. E aí Isso. pode te procurar por lá também, né, Ju? Também. Olha, posso deixar salva? Sim, por favor. Por favor. Um cheiro, minha Tchau, amiga. Cheiro a gente. todos que Obrigada participaram. por tudo. Adorei. Muito Até bom, Ju. mais. Obrigada. Tchau.